Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O objetivo desse material é apresentar de maneira simples e bem resumida os principais itens que envolvem o PMOC e a sua legislação. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é distribuir os eventos na linha do tempo para facilitar o entendimento e para que a gente possa acompanhar a evolução histórica da legislação. É importante falar que existem várias outras leis e resoluções que não estão descritas aqui, porque o nosso objetivo aqui é focar nas principais e no resumo da história. Tudo começa então na Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi a primeira reunião de chefes de Estado amplamente conhecida na época e foi um marco aí na tentativa de melhorar as relações entre o homem e o meio ambiente. Logo após, em 1977, o Brasil sanciona a Lei 6.437, que prevê infrações à legislação sanitária federal, o que representa uma atenção e uma preocupação do governo com esse tema. Mas os eventos relacionados com o PMOC começam, na verdade, com o falecimento do então ministro das Telecomunicações, Sérgio Mota, em abril de 1998, onde a sua morte foi causada por uma infecção pela bactéria Legionella proveniente do ar-condicionado do seu gabinete. Em função disso, 4 meses depois, foi criada a Portaria 3523 do Ministério da Saúde, que obriga todos os ambientes públicos e privados cuja a soma das potências excedam 60.000 BTUs a terem o PMOC. Mas afinal de contas, o que é PMOC? Bom, trata-se do Plano de Manutenção, Operação e Controle, que nada mais é do que um documento, né, contendo uma série de itens de manutenção e higienização. Esse documento é individualizado por equipamento. Então, segundo o plano base do Ministério da Saúde, são mais de 80 itens que compõem as possíveis atividades, mas claro que nem todos os itens são usados na documentação, porque quem define o que é aplicável em cada situação e qual o tipo de equipamento é o técnico responsável, que só pode assinar o documento se for registrado no CREA estadual, no caso de um engenheiro, ou no CFT, no caso de um técnico industrial. Isso é necessário porque é obrigatória a emissão de responsabilidade técnica semestral. Posteriormente a isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou as resoluções 176 e 09, sendo que a 09 é a mais atual, por isso nós vamos focar aqui nela. E vamos pensar o seguinte: desde 1998, os planos de manutenção estão vigentes. Mas a pergunta é: será que o PMOC está sendo eficaz? Como garantir isso? Como é que nós podemos medir se realmente a qualidade do ar está adequada aos ocupantes desses ambientes? Bom, é aí que entra a necessidade de uma normatização referente à qualidade do ar, né? E isso foi estabelecido justamente na Resolução 09. De uma forma assim bem resumida, o que é importante destacar é que essa resolução define os processos de medição que devem ser realizados por um laboratório acreditado pelo Inmetro. Então não é a empresa de refrigeração que faz esse trabalho. E basicamente eles vão medir amostras da qualidade do ar do ambiente e um biólogo deve emitir o laudo com o resultado. Sendo que o número de fungos dentro do ambiente não deve ser superior a 50% do número de fungos fora do ambiente. E outro item que vale a pena destacar é que essa norma ela obriga que os filtros sejam higienizados mensalmente. Isso significa que a visitação da empresa de refrigeração ela tem que ter periodicidade mínima mensal. E por fim, em janeiro de 2018, a antiga Portaria 3523 passa a ser uma lei federal de número 13.589, e isso significa que houve um incremento hierárquico em relação à legislação. Essa lei ela passa a obrigar que todos os estabelecimentos tenham o PMOC, mas somente ambientes acima de 60.000 BTUs devem emitir as responsabilidades técnicas. Na prática, o que a gente percebe desde então é que de fato houve um aumento na fiscalização, principalmente em ambientes mais vulneráveis no que diz respeito à qualidade do ar, como por exemplo clínicas, restaurantes, residenciais geriátricos, e a procura de novos clientes para a regularização do PMOC aumentou. Vamos avaliar todos os órgãos envolvidos então rapidamente. A ABNT define as normas técnicas aplicáveis.
O CONFEA, CREA e CFTs basicamente verificam, orientam e fiscalizam os exercícios dos profissionais, sendo engenheiros no CREA e técnicos no CFT. A Abrava é a entidade que representa as empresas do setor de refrigeração no país. CONAMA é um conselho governamental que define normas e padrões ambientais. O Ministério da Saúde é um setor governamental responsável pela administração e manutenção da saúde no país. A Anvisa é uma agência reguladora do Ministério da Saúde e tem por finalidade proteger a saúde da população. E mais importante do que saber os objetivos de atuação desses órgãos é entender que, de uma forma ou outra, eles estão interrelacionados no que diz respeito a essa Lei 13.589. Aqui nós vamos falar de um assunto bem importante, que é a infração sanitária através da Lei 6.437. Aqui tem um ponto de atenção muito importante, porque essa legislação ela informa que o não cumprimento do PMOC configura infração sanitária, sujeitando aí o proprietário ou locatário do imóvel ou o preposto, bem como o técnico de refrigeração, às penalidades que estão previstas na legislação, que dependendo da gravidade pode chegar até R$ 1,5 milhão de reais. Claro que até chegar a multa existe advertência e tem também um longo período aí para que o processo possa ser adequado. Tá? Para que realmente a multa seja aplicada, tem que haver reincidência da não conformidade. Agora, analisando a partir do ponto de vista da empresa de refrigeração que foi contratada para a execução do trabalho. Tá? Olha só, à medida que o contratante possui um contrato de manutenção e tem o PMOC implantado, caso ocorra alguma não conformidade no processo, a multa ela passa a ser da empresa contratada, ou seja, da empresa que está executando o serviço de PMOC. Por isso que é tão importante uma boa avaliação do prestador de serviço antes da contratação. E quem é beneficiado com o contrato de PMOC? Aqui é importante entender que todos são beneficiados. O proprietário é beneficiado porque ele garante longevidade, a performance do seu patrimônio, combate também o absenteísmo e tem um acréscimo de produtividade através de um ambiente de trabalho agradável e ainda economiza energia elétrica. O usuário do ambiente ele é beneficiado preservando a sua saúde, o bem-estar e a melhoria da sua performance no trabalho, bem como eleva a sua qualidade de vida, né? O governo é beneficiado com uma diminuição dos atendimentos no sistema de saúde, afastamento no trabalho e também vai ter menos despesa com processos, reclamações trabalhistas e ainda economiza energia elétrica também. E o prestador de serviço que tem o seu trabalho valorizado e ajuda a manter uma cadeia produtiva. Esse também é um ponto muito importante. Saber se, afinal de contas, o PMOC é uma despesa ou é um investimento. Vamos usar um exemplo gráfico. Na linha amarela, ela representa a disponibilidade do equipamento instalado. Observe que durante um período ela corre paralelamente à linha do tempo, o que representa alta disponibilidade nesse período. Porém, ao longo do tempo, ela começa a diminuir gradualmente até que um dia o equipamento para em definitivo, né? Para de fato. Ao mesmo tempo, a linha verde ela representa as despesas de manutenção desse equipamento. Observe que durante o período de alta disponibilidade, as despesas em geral são muito baixas e à medida que a disponibilidade ela começa a diminuir, as despesas de manutenção ao mesmo tempo começam a aumentar. Essa é uma tendência natural, não só de aparelhos de ar-condicionado, mas de vários equipamentos eletromecânicos em geral, né? Então a gente pode usar, por exemplo, um exemplo do automóvel, que a maioria das pessoas conhece bem. O objetivo da manutenção preventiva, portanto, é aumentar ao máximo o tempo de vida do equipamento em alta disponibilidade, de forma a aumentar assim a sua vida útil pelo menor custo possível. A nossa experiência de campo, ela prova aí que as despesas de manutenção preventiva são muito menores comparados com a manutenção corretiva posterior à parada do equipamento, né? E um ponto assim, muito importante também é pensar nos custos invisíveis de uma parada inesperada, né? Imagine, por exemplo, um ar-condicionado que está instalado numa sala de data center, por exemplo. Pensa nos custos indiretos que você terá se algum computador for danificado ou dados importantes forem perdidos. Pode ser um prejuízo aí imensurável. Vale destacar que, muito frequentemente, nós recebemos notícias da grande mídia sobre assuntos que são relacionados com o tema, tá?
seja em função de paradas temporárias em grandes hospitais para higienização, por exemplo, ou para problemas relacionados com uma falta de manutenção preventiva. Tem alguns exemplos que são muito bem conhecidos dos brasileiros nos últimos meses aí, que nós nem vamos citar aqui por respeito às vítimas e familiares. Mas todos esses exemplos, elas nos comprovam a importância e o impacto da falta de manutenção e falta do PMOC e da aplicação das melhores práticas de refrigeração, o que isso pode causar. Eu espero de verdade que esse material tenha te ajudado de alguma forma. Nós agradecemos muito e nos colocamos à disposição através dos nossos contatos, que vão ficar aí no campo de descrição aqui desse vídeo. E desejamos um bom trabalho e um abraço a todos.